A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Tema Livre, aqui na Nova Era TV, sempre agradecendo o céu nos bastidores, na hora das gravações. E aqui à minha direita, a Elisa Lima, ela que é hoje a executiva da Agência de Desenvolvimento da Região dos Lagos, a ADREL, e esse é o papo que a gente vai trazer para vocês nesta edição do programa Tema Livre. Muitas coisas boas acontecendo na área do turismo e com a participação da agência. Elisa, tudo bem contigo? Tudo bem, Paulo. Mais uma vez, obrigada pelo convite, por ser sempre o nosso parceiro aí com a ADREL, né? Divulgando todos os nossos projetos e os nossos trabalhos. Quando tem coisas boas, temos que divulgar. Aliás, a gente abraçou essa bandeira do turismo da Serra Catarinense. Eu estou encantado, né, com o que temos visto. Claro que tem muito a evoluir em várias áreas, né, vários segmentos do turismo, mas enfim, as coisas estão acontecendo. Sim, a região dos lagos está tendo agora uma maior visibilidade, né, com seus potenciais turísticos, ainda muita coisa a ser desenvolvido, a ser descoberto, mas hoje a gente já está sendo reconhecido. Hoje, quando se fala em região dos lagos, as pessoas já sabem aquele município, aquele faz parte, mesmo estando na Serra ou no Planalto, né, fazem esse vínculo com a região dos lagos. E é isso que eu quero te perguntar primeiro. O lago hoje, qual está sendo o aproveitamento em termos de atuais e em termos futuros para essa prática do turismo? Hoje o lago ele vem sendo usado para práticas náuticas, né? Em Abdom Batista, esse ano, agora em abril, a gente teve um evento, um campeonato catarinense de natação de águas abertas, né? Então, bem desenvolvido. Também já está, a gente está organizando aí um campeonato de jet ski para setembro e um campeonato de motonáutica que aconteceu ano passado, né? O sul brasileiro vai acontecer novamente em outubro, isso em Abdom Batista. Por que Abdom Batista, Paulo? Porque Abdom Batista tem uma marina, ele tem já, digamos, uma estrutura né, para se receber até eventos dessa forma. Inclusive tem que ir lá fazer essa matéria sobre a marina. É lindo o lugar, a estrutura tem algumas coisas aí que o prefeito Lucimar precisa reorganizar algumas coisas, estruturar, terminar, né? Porque ela está terminada, enfim, mas ainda tem alguns detalhes, né, dela para que esteja tudo certinho, né? Mas ela está funcionando normalmente. Nós temos aqui no Peroso, bem na divisa ali com Vacaria, já, né? Entre Capão Alto e Vacaria, a pousada Peroso, né? Então ali pousada e camping. E ali ele trabalha muito com a pesca, né? Então existe a pesca esportiva. Foi lá que teve aquela reunião outra vez? Quando nós fizemos a rota, que nós lançamos ali a Rota dos Lagos ali, sim, né? Eu estive lá. Então lá também é um lugar que está sendo bem aproveitado a questão dos lagos, né? São José do Cerrito, ali ao redor da barragem também. Ainda a gente não consegue efetivar um campeonato, fazer alguma coisa, porque existe a questão da liberação do Paquera e Pecal das hidrelétricas. Então ali são CTG e São Roque. E essas duas hidrelétricas ainda não estão com esse Paquera liberado pelo IMA. Então, nós não podemos instalar um pier lá sem essa liberação desse documento. Esse documento é um documento de responsabilidade para o uso do lado para fins turísticos. Então, tudo tem que estar aprovado para poder se utilizar. Se nós quiser fazer um campeonato, alguma coisa, a gente pode? A gente pode, mas aí a gente tem que ter a liberação do IMA para isso, a gente tem que ter a liberação da hidrelétrica para isso. Ainda não se tem uma estrutura, né? Que é um dos nossos projetos, é poder fazer uma estrutura, fazer ali como se fosse um tablado, um pier flutuante, para que a gente possa envolver São José do Cerrito, Abdom Batista e Cerro Negro. Naquele lago que vem dali, que pega o Canoas, ele vai, corta, passa em Abdom Batista e passa em Cerro Negro. Então daria pra gente fazer assim, né, uma rota mesmo pelo lago, né? Nossa, então isso, a paisagem é linda, você conhece, né? Então isso é algo que a gente tá assim correndo atrás para resolver. Só que a gente não consegue avançar sem a liberação desse documento. Vocês estão há tantos anos e não conseguem ainda esse documento? É porque existe, né? Realmente ainda existe, como que eu vou te falar, na questão ambiental, ainda existe muita...
exigências. E eu não sou contra, nós temos que preservar e temos que ter todo um cuidado, né? Então agora, pelo que eu conversei com o pessoal, parece que a coisa vai andar, né? Então é isso que acontece ali nas Pitaias do Prado, a gente fica naquela cabana, vê o lago logo a 30 metros ali, e ainda cercado, eles não posso usar, digo, não falta um pira ali, que eu vou fazer, mas ainda não tem a liberação. Não tem a liberação. É isso que acontece. Ali, e daí né? ainda tem que ter 30 metros, né, ou 50 metros, ou 100 metros, dependendo do documento, né, de APP, que é a área de preservação, de proteção ambiental. Me diga uma coisa, eu ouvi, e não sei se você vai me dizer se é verdade ou não, de que existe um projeto para construir uma rede hoteleira lá em São José lá em Cerro Negro, e com a construção de um teleférico, teleférico? Teleférico. Né? De Cerro Negro até Abdom Batista. Isso. Isso seria realmente, é verdade? Hoje já existe um projeto em parceria com o Sebrae, já estão fazendo, né? Já existe um consultor na região fazendo esse estudo, né? Então temos o Mirante. Seria um resort lá. Isso, temos o Mirante Santo Antônio ali em Abdom Batista. Esse teleférico sairia do Mirante, atravessaria o lago para o outro lado, que já é Cerro Negro. Né? Porém, existem outras ligações que esse teleférico pode fazer, porque também o parque aquático lá em Abdom Batista está quase pronto, então a ideia também é sair com esse teleférico até lá. Enfim, é um projeto que está sendo estudado, vendo a possibilidade de se realmente tem estrutura, né, para poder se fazer isso, porque não é simplesmente a gente pensar, não, vamos fazer pronto, tem que se ter uma estrutura física, uma estrutura de segurança que possa estar funcionando. Se isso tudo acontecer, agora veja bem, você falou do parque aquático, são águas termais, Céu. Vai ser um xodó para nós aqui na região. Imagine o crescimento nesse potencial quando a gente vai para Piratuba, vai para Gravatal, é a mesma história. Claro que lá já tem uma estrutura já bem mais ampla de muitos anos, mas o que pode crescer, essa forma de turismo aqui para nós em Abdom Batista dá 1h30 de Lages, mais ou menos. Sim. Você imagina que beleza? Inclusive quero ver se combina porque o Rafael e o Raquel e o Marquinho. A Raquel e o Marquinho, né, os RM, convidaram-me para que eu vá até lá para nós fazermos esse trabalho do parque e da marina, que ficou de fazer. Não sei quando que eu vou, mas enfim. Então isso tudo cria uma prospecção turística. Sim. E aí você fala da ADREL, que está com toda essa programação prevista de estrutura e de crescimento. E aí envolvem outros municípios que a ADREL está trazendo, inclusive do Rio Grande do Sul. Explica para a gente isso. Então, a ADREL hoje ela atinge, né, municípios da região serrana, que são 5. Capão Alto, Cerro Negro, Campo Belo, Anita Garibaldi e São José do Cerrito. Nós atendemos 3 que fazem parte do Vale dos Imigrantes, que é Abdom Batista, Brunópolis e Celso Ramos. E atendemos Vacaria, Pinhal da Serra e estamos aí tentando Esmeralda e Bom Jesus também para estarem conosco dentro da ADREL. Por quê? Porque os lagos cortam esses municípios. Na verdade, Paulo, existem outros municípios que a gente já está em conversa aí, que acredito que para o segundo semestre eu vou conseguir dar uma assistência maior para eles entrarem na ADREL, né? Campos Novos, Vargem é um deles, né? Vargem é ali pertinho de Abdom. Isso, exatamente. E aí a gente também tem também um trabalho muito próximo com o pessoal do Passo do Pontão, que fica ali em Barracão, Rio Grande do Sul. Inclusive, dia 6 vai ter um fórum lá sobre o Marco Zero, que daí se reúne os rios onde se forma o Rio Uruguai, né? É um lugar maravilhoso. Né? Então a gente assim está sendo parceiro nesses eventos, eles conosco, nós com eles, porque na verdade tudo que a gente quer dentre isso é poder promover o turismo, sim, mas um turismo sustentável, né? Nós não podemos avançar as águas com poluição, enfim, e lá também para poder se marcar, permanecer a questão do Rio Uruguai como Marco Zero, onde ele iniciou toda uma história que também é dos tropeiros, que também é nossa. Enfim, é uma riqueza muito grande de informação, de cultura de todos os povos. E ali, quando a gente fala em Abdom Batista, nós não falamos só deles, né? Porque a gente fala de todos os municípios que estão à cerca, que podem, vamos dizer, não se beneficiar, mas estarem em conjunto, porque como eu sempre digo, turismo não é competição, é cooperação, né?
Celso Ramos, a cidade das cachaças. Celso Ramos, como é que tá essa estrutura? Eles têm um paraíso lá. Sim, Celso Ramos tem, né, as cachaçarias que, são maravilhosas, aquelas cachaçarias com um histórico muito bacana. Eu vou ter que passar um dia em Celso Ramos contar isso. E a gente está promovendo o turismo religioso em Celso Ramos porque tem lugares lindos para peregrinação. Existe uma igreja chamada Santa Lúcia, que é a igreja dos imigrantes, que ali conta a história onde tudo começou em Celso Ramos. Lá tem o Monumento dos Imigrantes, onde conta a história. Foi trazida agora da Itália uma imagem de Santa Lúcia, né? E logo à cerca, próximo deles, existe um parque ambiental chamado Parque Furnas do Brechó. E esse Parque Furnas do Brechó, ele tem uma cachoeira maravilhosa, permite-se fazer uma trilha, claro que é uma trilha assim, mais pesadinha, né? Tem que ter um bom preparo para isso, e guia, não dá para se querer se aventurar sozinho. E você pode descer ela 1 quilômetro mais ou menos abaixo, e você fica numa parte de estrutura de pedra, aonde o véu d'água passa na tua frente. É maravilhoso. Nossa. E atrás dela existe, dentro das rochas, umas cavernas. E eles contam que aquelas cavernas, na época da guerra do contestado, na época, né, que teve... Serviam de esconderijo, e que existe um túnel que sai lá em Campos Novos. Eu não me atrevi, né? Mas vai que... né, não paguei para ver. Mas é muito interessante, Paulo, essas histórias que nos acercam. É uma grandeza, uma riqueza cultural muito forte. E a gente sai de Celso Ramos, a gente volta para Vargem, dali a gente vai para São José do Cerrito, que tem toda a história das casas subterrâneas, né? A capital nacional das casas subterrâneas. Então a gente está fazendo um projeto também em parceria com a Mures e com o Sebrae agora nessa resgate dessa história, né? Relembrar essa história, né? Então estamos fazendo isso, inclusive semana que vem estaremos com os professores da rede municipal e estadual lá, para que eles conheçam também a história, que tenham a oportunidade de estar nesse espaço, entendam o porquê que se fala casa subterrânea, porquê que é um danceiro, o porquê que é um montículo, né? E tem todos os outros, né, com todas as suas grandezas. Cerro Negro, capital dos laços, né? Todo aquele trabalho artesanal que o povo ainda tem, que está se perdendo, e a capital dos laços, que vende para o Brasil inteiro e exporta para outros países da América Latina e também alguns da Europa, né? Que coisa. Elisa, vamos fazer um rápido intervalinho, tá? 2 minutinhos e voltamos para bater um papo a respeito de um trabalho educacional, com a participação das escolas, e esses roteiros vocês já estão trabalhando, já estão vivenciando. Quero ver se, inclusive, participo de um deles contigo para a gente entender melhor, tá bom? 2 minutinhos. Okay. A gente já volta. Educar com amor, fazer a diferença, crescer com alegria, isso a gente pensa. Aprender brincando é a escola pra você. Do maternal ao 9º ano, vem crescer e aprender. Com a gente o seu futuro começa a brilhar. A escola que faz a diferença no saber e no cuidar. Aqui o aprendizado vai além da sala de aula. Com projetos, brincadeiras, tudo é pura magia. No aprender brincando, o ensino é especial. Com respeito, união e muita alegria. Brincando é a escola pra você. Do maternal ao 9º ano, vem crescer e aprender. Com a gente o seu futuro começa a brilhar. A escola que faz a diferença no saber e no cuidar. Aprender brincando. Matrículas abertas do maternal ao 9º ano. Hoje é um dia especial. Vou visitar a minha avó. É tão bom relembrar nossas conversas, os conselhos, tudo que ela me ensinou. As receitas especiais, aquele colo que só ela tinha. Mas o que me deixa feliz é saber que ela está em um lugar lindo, cheio de cores e vida.
você sempre será importante para alguém. Pense nisso. Parque da Saudade. Hortifruti, quarta-feira, no Araucária é dia de comprar frutas e legumes frescos e saudáveis. Para uma vida saudável é fundamental. Muito bem, chegamos à segunda parte do nosso programa Tema Livre e esse bate-papo bem informal aqui com a Elisa da ADREL, Agência de Desenvolvimento da Região dos Lagos. Vamos falar um pouquinho de um fórum importante envolvendo o nosso artesanato regional? É isso? Mais ou menos. Então, é o nosso primeiro fórum de produtores locais, artesanais, cultura e turismo. Produtores artesanais. E da região dos lagos. Mas o artesanato vai estar junto, né? Ele não se fala, errado. Não, Paulo, não se preocupa com isso, né? A gente colocou artesanais pelo fato de que ainda é mantido muito nessa nossa região a produção artesanal. Sim, com certeza. Né? A produção artesanal dos produtos geleias, né? Sobremesas, pães, enfim, nós temos muitas agroindústrias com produtos maravilhosos e que precisam ser mostrados, que precisam ser conhecidos. Hoje algumas delas já estão inseridas na merenda escolar, né? Mas pode se expandir, elas podem estar em outros centros para vendas, né? E esse fórum vai contar com o que, Paulo? Na verdade, assim, dentre os nossos municípios, ele tem várias potencialidades, certo? Nós temos ali o turismo rural, nós temos o turismo de natureza, nós temos o turismo náutico, nós temos o turismo de pesca, nós temos o turismo religioso e agora a gente está fazendo o turismo de observação de pássaros. Ainda estamos na construção do projeto, porque ele é bem minucioso, né, para você construir plataformas para observação, enfim, mas já estamos captando imagens, algumas coisas aí com biólogos parceiros, porque é muito bacana. E aí o que a gente quer fazer nesse fórum? Nesse fórum nós estamos trazendo profissionais de todas essas áreas, para que ele atinja todos os nossos potenciais. Nós vamos iniciar logo no primeiro momento do fórum com o Zumar Melo, que ele é o técnico do meio ambiente da Baesa e Enercan. E ele vem falar para nós do turismo no lago, de que é possível sim se fazer um turismo no lago, né, com a responsabilidade social e ambiental. Então ele vem trazer para nós, ele vai iniciar esse nosso fórum falando da parte de quem quer inserir, quem quer investir nesse turismo à beira do lago, como que se pode ser feito, quais são os caminhos e de que é possível sim se fazer isso, né? Hoje Portugal é uma realidade isso, né? Nas beiras dos lagos lá, no Baixo Alentejo é uma realidade isso, eles aproveitam todo o tempo, é do nascer até a meia-noite eles têm atividades no lago, é maravilhoso o local, por que nós não podemos também? É verdade. Né? Então vamos ter esse ponto, depois nós entramos com uma parceria do Senac, que vem falar também como profissional sobre um turismo a nível geral, turismo para quem, então também vai ser muito interessante. Depois nós entramos com Paulo Arruda. Paulo Arruda hoje está na Secretaria de Agricultura do Estado, mas é epagriano, e o Paulo Arruda foi um dos grandes defensores das nossas IGs, né? Então ele vem falar sobre a importância das IGs estarem nas mesas dos meios de hospedagens, das pousadas, restaurantes, enfim. Interessante. Né? E muito interessante isso também. E logo após o Paulo Arruda, a gente está entrando então com a Acolhida na Colônia, que é um case de sucesso. A Acolhida na Colônia é uma base de turismo rural, de base comunitária, né? Muito dentro de uma realidade parecida com a nossa, e ela vai nos trazer uma produtora local que vai contar a sua experiência que eles fazem lá em Santa Rosa de Lima. Ela tem a produção dela, né, na sua terra, e ela faz um trabalho de turismo de experiência dentro disso. Ela não hospeda, ela faz um trabalho de turismo de experiência, e hoje eles têm uma gama de vendas para outros municípios também. Então vai trazer para nós a experiência deles, para que de repente aqui se desperte algo parecido. Onde vai ser exatamente? Vai ser em Capão Alto, né, lá no Parque de Exposições. À tarde a gente vai abrir com um painel
depois de todas essas informações que a gente vai ter sobre a questão local, produções, IGs, enfim, e de como é importante o produtor local estar inserido dentro do turismo, né? De como é importante para ele, para o desenvolvimento dele, para o desenvolvimento da economia do município, porque daí tudo fica ali, né? Gera ali. A gente vai abrir com o Sebrae, com o painel. Sebrae, Banco da Família, Sicoob e Casa do Agricultor. Por que isso, Paulo? O Banco da Família hoje tem o trabalho de produtores na serra, né? Então eles fazem todo um cadastro, fazem são, vamos dizer assim, uma espécie de e-commerce, né? E estão em vários municípios trabalhando e divulgando os produtores da serra. Então vamos se falar um pouco disso. E Sicoob tem uma linha mais ou menos parecida, com os produtores locais, mais voltado para a horta, mais voltado para fruticultura, né, hortaliças e também produção local. E a Casa do Agricultor é um projeto que tem ali em Campo Belo, que é um projeto de mulheres agricultoras familiares que desenvolveram, e hoje eles são ponte para esses agricultores. Então nós vamos fazer esse painel e o Sebrae entra com o mercado e marketing e tecnologia, de como se envolver, de como se é possível se criar uma rede, né, de uma rede produtiva maior, né? Então a gente vai trabalhar isso. Aí a gente vai vir com o Mané Ferrari, que é da Catmar. É um nome respeitadíssimo em todo o estado de Santa Catarina, ele é referência do turismo náutico em Santa Catarina, Brasil, e também tem muito trabalho com o exterior, né, nessa questão turismo náutico, mar e lago. Então, Mané Ferrari vem falar para nós das potencialidades da nossa região para o turismo náutico e dar algumas dicas de como iniciar esse trabalho, né, de como fortalecer. Caramba! Então, vai ser, assim, um fórum muito rico. Temos também Marinho Mota, que vai estar conosco falando de turismo de aventuras, porque dentro do nosso ambiente tem muito espaço para isso. Então vai estar trazendo para a gente tudo isso. E tem entre tantos outros convidados, né? A nossa ideia é que todos os municípios estejam inseridos, né? Nós temos ali um link de inscrição que está rodando aí, né, entre as redes sociais. Dia 4? Dia 4. E aí, o que a gente está pedindo é R$15 para a contribuição do almoço. Que nem paga o almoço, mas enfim, né? É para a gente poder ajudar em alguma despesa ou outra que existe. Quero ver se eu acompanho isso aí. Eu tenho um compromisso às 9, mas até no máximo 10 horas, Capão Alto aqui pertinho. Sim. Eu já vou pro almoço lá, já fico pelo menos uma parte da tarde a acompanhar e fazer uma cobertura. E a gente vai estar com o pessoal da Setur também, vou né? Estar do lá, estado. Vou acompanhar. Que vai estar conosco também falando sobre a regionalização turística, que é muito importante, a importância do mapa do turismo nacional, enfim. Então vai ser muito rico, vai ser assim de muitas informações. Ô Elis, eu sei que você é parte integrante de um processo educacional em que estão indo às escolas, os alunos, e estão fazendo um turismo basicamente e levando pessoas. Como é que é esse projeto? Inclusive você convidou para que eu vá contigo na segunda-feira. Explica pra gente como é esse trabalho. Então, esse projeto é Conhecendo a Serra Catarinense, uma jornada educativa, né? Esse projeto iniciou, o projeto foi escrito há 2 anos, né? Inclusive quem o fez, quem o escreveu, juntamente com alguns outros consultores, foi a Ana Vieira, enquanto ela era assessora da Mures, né? Esse projeto aí iniciou ano passado na construção de uma cartilha, então juntamente com o Senac, né? Então, tipo, eu sou parceira da Mures nesse projeto, mas sou professora do Senac também, aonde a gente criou todos os roteiros e fazendo esses acompanhamentos dos nossos professores, né? E ali nessa cartilha foi construída a várias mãos a história e cultura da nossa região serrana. É uma cartilha para ser trabalhado dentro das escolas, passando para os alunos o que a gente já viveu e o que a gente está vivendo, né? Fazendo o resgate de toda a nossa história de uma forma muito lúdica, né? Então essa cartilha, na primeira vez que ela foi apresentada aos nossos professores, ela foi apresentada num molde. E nesse molde aí foi feito todo um trabalho para que eles dissessem, por exemplo, vamos dizer, Cerro Negro. O que tem em Cerro Negro? Ela foi apresentado um texto sobre Cerro Negro. Certo. Então, os professores de Cerro Negro que estavam nessa captação se reuniram para corrigir esse texto, inserir outras informações e construir. Então, essa cartilha ela passou por 3 processos. O primeiro processo de apresentação, depois a construção conjunta, depois a terceira parte, onde foi, vamos dizer, a parte final, que ainda passou por algumas correções. E agora a gente está nas visitas técnicas com os professores
para que eles conheçam essas regiões. Por exemplo, quem é de Cerro Negro não vai em Cerro Negro, ele vai nas outras cidades, para conhecer as outras cidades, para poder trabalhar uma integração dentro da sala de aula com o que está dentro dessa cartilha. Maravilha, cada cidade vai conhecer o que tem de potencialidade da outra. E aí há essa integração completa. A gente precisa atingir as crianças nessa sensibilização turística, né? A nossa região hoje é uma região que ela tem muitas potencialidades. Então, para que não exista o êxodo rural, para que os jovens tenham uma esperança de profissionalismo, de que eles possam ver que há essas possibilidades, né? Que muitas vezes assim se pensa, eu vou fazer o que? Vou fazer direito, vou fazer biologia, vou fazer... Nada contra, mas digamos assim, que eles olhem que o turismo também é um caminho, né? Que maravilha. Elisa, que bom a gente ter conversado um pouquinho, esclarecido essas mais temas que a gente acabava sabendo e precisava que fosse realmente informado. Obrigado pela tua participação. Vamos ver se a gente mais à frente conta mais novidades ainda com a conclusão de projetos, com o avanço de ideias, e a gente vai trabalhar bem mais isso. Nossa serra está crescendo num todo, né? Sim. E isso é muito bacana e a gente então vai acompanhar de perto. Temos aí o projeto Serra Catarinense o Turismo, e aqui, dentro do meu campo jornalístico, a gente vai contribuir. Tá Obrigada, bom? Paulo. Muito obrigado. E só lembrando que esse final de semana que vem nós estaremos na BNT, que é uma feira de turismo, né, do Mercosul. Então estaremos lá apresentando todas as potencialidades da região dos lagos e da Serra Catarinense. Que maravilha. Sucesso, então. Obrigada. É isso, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser, a gente está de volta com mais uma edição do nosso programa Tema Livre. Até lá.